Eita, momento difícil, né? Quando a gente fala, nossa, eu queria tanto fazer uma terapia, eu tô precisando, amigos que te falam, procura, você precisa fazer uma terapia, coisa e tal. Você fala, mas com quem? Em quem confiar? Como que eu vou selecionar? Como eu vou saber que a pessoa é boa? E tem aquelas pessoas que morrem de medo de, nossa, eu vou entregar minha cabeça para alguém, como se você fosse pegar a tua cabeça e entregar para um terapeuta. Não é bem isso que funciona, não é assim que funciona. Mas, diante deste pensamento, você fala, bom, pelo menos eu tenho que entregar para alguém que eu confie. Como confiar? Como selecionar? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Bom, antes de mais nada, se inscreva no nosso canal, clica aí no vídeo, dá um like nele, aliás, bate o sininho, faz tudo que você sabe que tem que fazer, já está me ouvindo tanto tempo, tá bom? E vamos lá. Olha, eu sei que essa é uma escolha bem delicada e bem difícil mesmo, né? Porque beira a confiança. Então você tem que confiar. E como é que você vai confiar em alguém que você não conhece? Né? Então você vai, lógico, primeiramente, em cima de indicações. Afinal, ninguém vai ali no nada, clica ali no Google e coloca psicólogo e sem você ter nunca ouvido falar sobre ele, você vai. Você vai marcar uma consulta. Não, você pode até ver alguns vídeos dele, estudar um pouquinho, ver quem ele é, quem ele não é. Se você não tem ninguém que vai te indicar, olha, vai então a pessoa que eu já conheço. A gente não faz isso dessa forma. Você nunca vai num terapeuta, dificilmente, quando você não sabe absolutamente nada daquela pessoa, que não tem no mínimo de indicação. Então, a primeira coisa é uma indicação, ou de alguém que você confia, de uma amiga, de um parente, de alguma coisa que você já confiou, daí é que você vai te trazer este início para você ir até ele. E daí você fala, poxa, mas o que eu tenho que avaliar num profissional? Né? O que eu vou ter, quais são as coisas que eu vou ter que estar avaliando, ver se ele é bom, se ele não é, para estar comigo, né? Porque ele pode ser bom, mas bom para estar com você. Ver uma certificação, perceber se ele realmente é psicólogo, ver lá, né, os cursos que a pessoa já fez, que estudos que ele já fez, saber um pouquinho da pessoa é sim muito importante. Isso te abre, porque afinal das contas você vai abrir a tua história de vida, então você saber um pouquinho do caminho, da trajetória deste profissional é importante, sim, para você saber. Senão tem muitas pessoas que falam, eu estou fazendo terapia, mas com quem? O que ele faz? Qual a abordagem? A gente fala assim, qual é a abordagem terapêutica? Será que é importante você saber da abordagem terapêutica dele? É importante para você saber se essa abordagem se afina com você. Né? Então, não é a abordagem terapêutica, ela tem a ver muito mais com o profissional. Ele vai escolher uma abordagem, uma forma de compreender o mundo, de compreender o ser humano. E através dessa maneira dele compreender e vivenciar tudo isso, é que ele vai poder estar olhando para o paciente. Mas você, enquanto paciente, precisa saber se este olhar é um olhar compatível com o seu. Que nem tem a psicanálise, por exemplo, é o tipo de um olhar, de uma abordagem terapêutica que, para mim, Maura, né, se eu fosse ali paciente, eu não iria buscar um psicanalista, porque esta abordagem psicanalística não é uma abordagem que conversaria comigo. Isso não tem a ver com a psicanálise, isso não tem a ver com o profissional, mas aquela abordagem não iria conversar, porque eu gosto de um pouco mais de troca. Então, tem alguns psicanalistas que seguem a risca de não olhar para você, de ficar com o divã meio que virado, e de você fala, e ele não te dá um retorno, né? Que é uma abordagem terapêutica. E que funcione, que é bom também, e que pessoas adoram e conseguem. Para mim, aquilo não, eu gosto de troca. Né? Eu gosto de falar, eu gosto de ouvir, eu gosto de fazer essa interação. Então, não serviria para mim. Então, ele poderia ter, assim, um currículo vasto, ser super indicado, ter não sei o que lá, mas aquela abordagem não iria conversar comigo. Então, também essa abordagem, você saber qual é a abordagem terapêutica, vai te ajudar, sim, a fazer essa escolha. Agora você vai assim, Mauro, mas eu não sei de abordagens terapêuticas, eu nem sei o que faz, eu nunca nem pensei em terapia, como é que eu vou saber se psicanálise, se comportamental, se transpessoal, qual que seria, né, essa abordagem também eu não sei. Então, tudo bem, você não precisa, você pode até pesquisar, ver o que são essas abordagens, como é que é a visão de homem, visão de mundo dentro dessa abordagem, e pode fazer essa pesquisa, que se você é totalmente, né, assim, não sei absolutamente de nada. Agora, tem uma coisa que eu vou te dizer aqui, que eu acho que bate em cima de qualquer indicação, qualquer currículo, qualquer abordagem, que se chama
empatia. Para mim, essa é a mais válida. É aquela olho no olho, fui com a cara ou não fui. Gostei ou não gostei. Naquele momento onde você sente confiança ou não. Teve uma vez que, para mim, meu próprio processo de autoanálise, né, de análise, eu fui indicada para um profissional muito bem recomendado, uma pessoa que eu confio muito, que me indicou, e essa pessoa também, uma pessoa assim, sabe, com uma rica experiência. Bom, fui eu lá, né, para essa entrevista, adorei, porque o endereço era assim, 5 minutos de casa. Uau, maravilha, né? Porque também a gente tem que levar isso em consideração, né? A distância, às vezes, né? E nessa época eu não tinha tanta essa coisa de fazer terapia online, nem a internet não estava nem, né, nesse auge como está agora. E daí eu fui. E chegando lá, a hora que eu olhei, né, para a cara daquela pessoa, né, para o rosto daquela pessoa, nossa, mas me travou inteira. Eu me travei inteira, eu não conseguia falar nada. E ela falou assim, como é que é? Eu falei assim, eu não consigo falar nem o que eu tomei no café da manhã para a senhora. E ela querendo entender o que era, né? Eu falei assim, com esses teus olhos aí, seus olhos... Eu falei, mas não, ela queria interpretar esses olhos, os olhos dela, o que eu estava vendo. Poderia até ter uma interpretação, poderia até ter algum sentido maior. Acredito eu hoje que sim tenha, né? Voltando ali, tinha. Mas naquele momento, aquilo lá foi um choque. Eu não consigo. E daí a gente vai, obviamente, colocar racionalmente, né? Eu falei, nossa, esse lugar aqui é tudo muito escuro, não gosto de lugar escuro, né? Essa coisa minha aqui parece que o quê? Inconsciente, pra você entrar no inconsciente tem que ficar tudo escuro pra você entrar. Não gostei nem do ambiente, que era escuro. Racional, isso aqui é o meu racional ali, porque não houve essa empatia. Também tudo aí um racional que a gente vai colocando, porque na realidade não existiu empatia. Né? Então não teve aquela troca. E daí eu simplesmente pedi desculpas e não marquei outra sessão com ela. Mas, se eu fosse, depois passou o tempo, foi ali, não sei o que lá, tá, existiu uma resistência da minha parte. Alguma coisa que eu olhei para aquela pessoa, não foi só uma empatia, ela eliciou algum conflito interno meu que naquele momento eu rejeitei. Rejeitei assim de bate pronto. Então, também, às vezes, você conhece, você tem você vai num terapeuta que bate de frente com algum conflito seu. E quando bate de frente, e a gente, às vezes, não está pronto para olhar aquele conflito que bateu de frente, a gente também fala, não gostei. E vamos aí falando, como eu falei, um monte de coisa, da roupa, disso, daquele outro, da empatia. Teve uma questão de empatia, também teve, né, que faltou essa empatia, mas também teve esse embate direto, de inconsciente para inconsciente. Então, também aí, haveria possibilidade de fazer um processo naquele momento com ela? Não haveria. Tá? Porque bateu de frente com essa resistência. Então, eu digo assim, a escolha do profissional é aquele em que você sente que naquele momento que você está de frente para ele, que as coisas fluem, que você se sente meio que em casa, que mesmo sem nunca ter visto aquela pessoa direito, você se sente tão à vontade de estar falando, a coisa flui, e aquilo te traz um alívio. Essa é a melhor escolha. Você escolheu pelo seu feeling, você escolheu pelo seu sentir, o seu inconsciente escolheu, a sua mente escolheu. Com todas as neuras que você possa ter naquele momento, você sentiu o quê? Que com essa pessoa, naquele momento, ela te ajudaria a caminhar. Então, toda essa pesquisa anterior, ela é válida, ela é importante, mas a que vai simplesmente selar e tirar todas as dúvidas é no encontro presencial que você tem com a pessoa. É no primeiro encontro. Você pode, às vezes, te dar uma chance de um segundo encontro. De também poder ali ver se teve esta liga ou não. Porque tanto no primeiro encontro quanto no segundo encontro, você está percebendo se esse terapeuta é legal para você, se você confia, se tudo mais, assim como o terapeuta também está ali fazendo uma pesquisa dentro dele para ver se você é uma pessoa que ele gostaria de estar junto e abarcando. Uma vez que eu falei isso para um paciente, né, eu falei assim, você está aqui me escolhendo, eu também estou aqui te escolhendo. Ele fez assim, né? Eu falei assim, por que não? Né? Daí que caiu a ficha dele, que é o momento onde ambos se escolhem. Mas não é uma escolha racional de gostei ou não gostei, é uma escolha de mentes com mentes, de espiritualidade, de conexão.
Preciso saber se eu consigo ter uma conexão com esta pessoa capaz de ajudá-la. Pode ser que eu também não encontre, enquanto profissional, não encontre esta conexão com essa pessoa. Pode ser que ela encontre em mim, mas eu não encontre nela, e vice-versa. Né? Que nem neste exemplo que eu dei dessa psicóloga que eu fui, ela encontrou em mim, porque ela insistiu para eu estar ali. Então, dentro do espaço mental dela, do campo dela, ela encontrou, eu posso ajudar essa pessoa. Mas dentro de mim, eu não tive essa abertura. Então, este encontro terapêutico, ele é meio que é meio sagrado. É a hora que você une esses dois e você cria uma aliança ali, de um campo que vai te propiciar um crescimento. Que é o que eu digo que o campo terapêutico é como se fosse um útero materno. É aquele útero de amor, de um amor incondicional, de um amor sem julgamento, de uma aceitação. E que dentro deste campo de amor é que tudo pode florescer. E trazer o melhor desta pessoa. Trazer realmente quem ela é, poder se ver, se olhar, se analisar. Né? Então é muito, muito importante tudo isso. Então, se eu tivesse que dizer para você, Maura, como é que eu escolho, vá assim, primeiro por uma indicação. Hoje, como está tudo na internet, então vai lá, olha na internet, vê só pela internet se você teve um filho, se teve uma ligaçãozinha com a pessoa, se você gostou, vê a abordagem dela. Bom, ela é uma pessoa, né, que tem uma abordagem mais diretiva, outra uma abordagem, né, mais sutil, mais filosófica, e o que você está querendo, precisando naquele momento. Né? Então você faz essa pré-escolha. Mas a escolha mesmo final é a hora que você deixa de lado todas as indicações e vai no tete-a-tete. Isso para qualquer profissional. Né? Para um médico é assim, mas para um psicólogo, mais ainda. Né? Porque um psicólogo, a gente tem essa fantasia, que é uma fantasia, de que ele vai resolver a sua vida. É uma fantasia de que ele vai poder entrar na sua mente, dar comandos e você vai agir de um outro jeito totalmente, que não é nada disso que acontece. Que eu falo assim, poxa, se isso fosse assim, nossa, né? Então eu vou estar ali com uma pessoa onde eu vou estar direcionando. Não, a gente não consegue fazer isso. Não tem como, porque você tem todo o seu psiquismo, você tem toda a sua resistência, você tem toda a sua sabedoria. Então aqui é só um campo que se abre para que você possa se ver. Então não existe essa coisa, mas nossa, vai, né? Vou escancarar meus defeitos aqui para a pessoa, sabe? Tem as pessoas que pensam dessa maneira, não é isso que ocorre dentro de um setting terapêutico, mas às vezes essa fantasia vai permeando, isso vai deixando a pessoa mais travada, ainda mais fechada. Você também, às vezes, pode escolher um profissional avaliando os resultados que ele tem com algumas pessoas. Né? Teve uma vez que, muito interessante, chegou um paciente que era o marido de uma ex-paciente minha de há muito tempo, e que ele chegou lá, né, se apresentando como tal, e ele falou assim, olha, como você, né, ajudou e melhorou, e, né, minha mulher hoje é outra, então eu vim aqui para você também, né, me ajudar a melhorar nisso, naquele outro. Foi muito engraçado, né? Porque ele veio e falou assim, olha, não acredito em psicólogo, não acredito em nada, mas depois que eu vi o que você fez com a minha mulher, então eu tô aqui. E é interessante, quer dizer, ele veio o quê? Ele veio por por saber exatamente o que tinha, pelos resultados. Então ele viu o resultado. Então ele é uma pessoa que precisa ver resultados. A hora que ele vê o resultado de outras pessoas, ele fala, bom, então daí eu vou me submeter. Né? Eu não acredito, nunca acreditei em terapia, em psicologia, nada disso, mas eu vi um resultado, então ele veio. Então, se você é daquelas pessoas que também precisa ver resultados para acreditar, então você vai atrás dos resultados daquele profissional. Né? O que é que ele conseguiu, quantas pessoas já atendeu, qual é o feedback, então você pode ir também por esta análise de resultados. Então, essa busca também, você percebe que essa escolha tem muito a ver com quais são as suas próprias demandas, né? de estar, né? dessa maneira. E foi muito bacana esse processo com essa pessoa, por quê? Porque ele já veio com uma fé. Teve também muitas pessoas, às vezes, que escolhem o terapeuta pela sua crença religiosa. E isso é algo que também sempre me acompanhou muito, porque as pessoas me procuravam justamente pela minha visão espiritualista. Então, porque elas iriam se sentir mais à vontade em poder contar e falar da espiritualidade, ou mesmo de uma mediunidade, de algum aspecto assim, com alguém que também iria entender aquilo.
do que elas pegarem um profissional mais tradicional, vamos assim dizer, e que isso não iria ser compreendido de uma forma mais ampla, ou iria ser compreendido só como patologias, coisa e tal. Então, também a escolha, ela advém de quem é essa pessoa, o que ela acredita, o que este profissional realmente pensa da vida, quais as crenças, valores que ele tem, né? E tudo isso, às vezes, as pessoas acabam, né, também seguindo por aí. E eu lembro uma vez que tinha uma colega minha dentro do mestrado que nós estávamos fazendo, e que ela era protestante, e que a tese do mestrado dela era justamente a procura do paciente por um psicólogo que fosse evangélico. Né? E interessante essa busca das pessoas também pela mesma seita religiosa, e que aí tem as duas vertentes, né? Tem tanto o lado positivo quanto o lado negativo. O lado positivo, você se sente mais à vontade para poder falar as coisas e vamos entender né, do mesmo jeito. Mas isso exige também do profissional um certo distanciamento dentro do que é algo, do que é outro, para também não se misturar tudo na mesma salada. Né? Então, de ficar, né, naquela coisa, não, pera lá, o que é energético, o que é dentro né, do protestantismo, do evangélico, e o que é este psiquismo, poder fazer essa separação. Né? Então, também é uma outra, é um jogo, né, de cintura e de percepção que exige muito mais deste profissional também para fazer essa separação. Mas isso facilita a pessoa no primeiro momento de entrada, porque ela vai mais facilmente para isso, né? Porque é alguém que ela vai se sentir mais à vontade. Tem essa questão, às vezes, também do valor, né? Então você fala, poxa, eu gostei demais dessa pessoa, mas nossa, né, o valor que ela está cobrando, a sessão, está muito caro. E daí, às vezes, a gente vai para um valor ou para alguém que está com um valor mais acessível. Então, às vezes, também a questão financeira passa a ser uma escolha, vamos assim dizer. Que não é bem uma escolha ali, mas é o que dava, né? Então, às vezes, você vai com um profissional que está num valor muito mais alto e você fala, poxa, e aí? Né? Como é que faz? Né? Como é que eu vou dar um jeito aqui nesse valor? Então, também é algo que você também tem que analisar, porque o valor cobrado por um terapeuta, ele não é um valor que tem que ser discutido muito. Tem alguns profissionais que discutem. Eu falo assim, olha, o meu valor é esse, mas quanto que você pode abarcar? E daí os dois entram ali num acordo. Né? Eu falo assim, olha, isso aqui está muito, ele está pouco, tem uns que colocam 3 valores, cada profissional tem um jeito de lidar com este financeiro e colocando, né, esses valores, e você então pode ajustar. Agora, pode ser que mesmo dentro desses ajustes, você não consiga se ajustar. Então, daí ele passa a ser um limitador naquele momento. Então, cada profissional lida com isso de uma maneira. Né? Teve uma vez aqui, falando com vocês agora, me lembrei de um rapaz que eu atendia, e que quem pagava a sessão dele, ele era um jovem, ele tinha uns 22, 23 anos, então quem pagava a sessão dele era o pai dele. E nós estávamos trabalhando com ele justamente para essa independência, para ele se autoafirmar e tudo mais. Daí ele chegou um dia na sessão feliz da vida, que ele tinha conseguido lá um trabalho, que tinha isso, não sei o quê, e que agora então ele iria pagar as contas, né, por ele mesmo, e então né, só que agora devido, né, ele pagar as contas, isso, aquilo, ele somou, ele não conseguiria estar pagando o valor, né, da minha sessão, que ele queria ele mesmo pagar, mas não queria mais pedir dinheiro para o pai, então ele não teria, então como é que eu, né, que ele poderia pagar X para mim, né, esse valor da sessão seria este daqui. Daí eu olhei para ele e falei assim, poxa, bacana, né, toda essa sua individualidade, aquela coisa, só que agora ao invés de você pedir dinheiro para o seu pai, você está pedindo dinheiro para mim? Aonde que está a sua individualidade? Aonde que está toda essa... Você continua pedindo. Então você tem que escolher em cima do seu patamar, né, exatamente o que é que você vai, o que é que você pode fazer. Então, o dinheiro nos coloca também dentro destas escolhas, dentro do meu limite, dentro do que posso e do que não posso. Né? E dentro do processo dele isto cabia, né? Cabia pontuar para ele desta maneira. Então, também o dinheiro ele passa a ser, né, uma avaliação sua dentro dessa escolha, de poder ou não poder. Né? Então, eu posso isso ou não. Eu lembro daqui na época, eu falei para ele, então, bacana você estar fazendo isso, então, para você bancar isso aqui, eu posso te indicar profissionais que vão conseguir, que o valor deles vão conseguir te atender nisso daqui, sem você ter que ficar pedindo dinheiro para ninguém. Né? Daí aquele caminho de, é isso que eu posso, isso traz força para a pessoa.
Então, são vários pontos que você vai tendo que olhar dentro dessa escolha para tudo. Mas, de novo, repetindo aqui para você, se eu fosse fazer aqui uma coisa bem breve, assim, falar o que é que vale mais a pena, o que é que realmente eu tenho que analisar, é empatia, fui com a cara dele, senti fluência, tenho essa confiança que eu estabeleci na relação, neste rapport que existe ali, tenho uma condição financeira confortável para poder estar abarcando este valor, para que eu não fique exprimido demais, porque isso também começa a dar um peso, né? Então, se a pessoa se espreme demais, então também isso é ruim, mas que seja um valor bom, que eu digo dá para eu pagar, sabe assim? Dá para eu assumir isso daqui sem que isso gere um peso, sem que eu tenha que ficar tirando tanto de tantos lugares para isso. Né? Então, isso daí também faz com que você mantenha. Senão, no primeiro probleminha, no primeiro aperto que você teve, você vai deixar a terapia por causa deste valor. E daí você nunca vai saber se realmente era falta do dinheiro ou se era uma resistência ou alguma coisa que estava acontecendo. Então, o dinheiro tem que fluir também, assim como fluiu essa empatia. E os resultados, né, do tratamento, do processo, você mesmo que vai ficar o tempo inteiro avaliando. Então, você tem sempre que colocar, tipo, objetivos. Olha, eu venho aqui para alcançar isso daqui. Então, tempo em tempo, você vai avaliando objetivos. Você vai avaliando se você está conseguindo aquilo ou não. E se, de repente, não está conseguindo tais objetivos, que você chegue, é como se fosse ali um contrato mesmo. Olha, eu tô aqui para fazer isso e aquele outro. Tô vendo que não tô caminhando. O que é que tá faltando? De ambas as partes, porque um processo terapêutico é uma parceria. Então, dentro desta parceria, você tem que ver qual é o seu lado e também o terapeuta sempre vendo qual é o lado dele. Né? Se você pega aquele jeitão daquela pessoa e fala assim, Não, eu tô só... o problema é todo seu. Você que, né, eu tô aqui, mas a responsabilidade é inteira e 100% do paciente. Tem alguns profissionais que eles se colocam, às vezes, nessa posição, que eu acho uma posição tanto quanto de relax demais, assim, sabe? Não me responsabilizo por nada. A responsabilidade é sua. E que até falando isso aqui com você, me lembrou também de um outro paciente que a gente vai puxando, vai lembrando nessa conversa aqui. E que nesse outro paciente era o seguinte, ele chegou lá para mim, ele já tinha passado em 3, 4 terapeutas, e ele estava com aquela cara assim, né? Aquela cara de me analisando de cabeça abaixo, né? Eu falei assim, né? Aqui eu falava, analisava aquela coisa toda, e tudo bem, vamos lá, rolando. Bom, daí fechamos ali a primeira sessão, ele chegou e falou assim, eu vou fazer o trabalho com você. Eu falei assim, o que te fez você querer fazer o trabalho comigo e não com todos os outros, né? Qual foi o diferencial aqui? Ele falou assim, porque você se comprometeu. Quando eu chegava para ele, eu falei assim, bom, então aqui é 50%, 50%. Eu vou dar todas as ferramentas que eu conheço para você e a utilização dessas ferramentas é que vai possibilitar. Então, ele sentiu que é uma parceria, porque ele disse assim, os outros falaram assim, Olha, mas depende de você, vai depender de você, tudo depende de você. tá, depende bastante do paciente, sim, mas depende também do profissional. Então, como é que você vai confiar em alguém que está falando, o problema é teu só. Então, também uma coisa de confiança, eu estou junto. Então, um terapeuta que te passa a confiança é aquele que você sente que ele está junto com você, que ele está fazendo a parte dele. Que não é só lá te ouvindo e falando uma coisinha aqui, outra colar, e não. E quando um paciente não está caminhando, eu paro aqui e vou falar, por que ele não tá caminhando? O que eu preciso melhorar? Aonde que eu preciso ir? O que eu não estou vendo que eu precisaria ver? Que atenção, aqui vendo uma análise minha. Então, é esta análise que você tem que estar vendo nessa parceria. Então, esses 3 ingredientes, eu acho que eles são os fundamentais. Empatia, o valor financeiro tem que fluir e você tem que sentir confiança. Confiança e comprometimento do profissional que está te atendendo. E o comprometimento não é só eu estou aqui todas as segundas-feiras às 2h da tarde para te atender. Esse é um comprometimento básico de agenda. É o comprometimento com o seu processo. Eu estou aqui inteira para te dar tudo o que eu sei. E te colocar isso e nós dois vamos aqui trilhando este caminho. Daí você se sente confortável. Senão você fica sempre assim, não estou andando, é só problema meu. Não. Às vezes que você não caminha com um profissional, quando você troca de profissional, você caminha. Então, aí tem coisas, né? Então, é isso, né, gente? Bom, aqui eu trouxe um monte de coisas, fui lembrando de alguns casos meus aqui para ficar mais clara essa nossa conversa. Mas é sempre aquilo, sente aqui no seu coração, na sua empatia, que você vai encontrar uma pessoa certa, ideal, para estar no seu processo no momento, ok? E lembrando que o terapeuta não precisa ser para o resto da vida.
né? Que você pode ter um profissional que ele é bom para você num pedaço de tempo e daí depois a troca de um profissional e ir para um outro também é legal porque amplia, né? Tem pessoas que falam assim, olha, eu estou há 17 anos com o mesmo terapeuta. Eu falo, cruz credo, sabe? É muito tempo, porque existe um vício. Sabe? O vício do terapeuta te olha de um jeito que ele também se vicia e você também vicia e ninguém mais patina, né? Já virou amizade, virou qualquer outra coisa aquilo ali. Então, eu gosto muito de trocas também, sabe? Você fica lá um tempo, sei lá, uns 2 anos, né? 1 ano, 2 anos, com um processo ali. Normalmente os meus processos eram mais rápidos, uns 6 meses, mas você fica aquele tempo, sai pra vida, volta, sabe? Faz um ping-pong assim, areja, né? Vê outras coisas. É a mesma coisa que você falar assim, eu vou sempre viajar pra mesma cidade. Você pode até gostar de lá, tem gostoso, mas chega uma hora que aquilo não te traz mais nenhuma mudança muito grande. Agora você vai para uma outra cidade diferente, você amplia, né? E recontar a sua história para uma outra pessoa também faz você revisitar a sua própria história. Porque às vezes as pessoas falam assim, mas eu vou procurar outro terapeuta, ter que contar tudo de novo. Vai contar tudo de novo, né? Porque o contar tudo de novo num outro momento já é novo. E para uma outra pessoa também é novo, porque vai ter uma outra leitura. Então, ele é versátil, sabe? Tem que ser assim, ó, tem que ser fluídico. Tem que ser uma coisa bem solta. Bom, gente, deixa eu parar por aqui, né? Porque esse vídeo aqui vai ter não sei quanto tempo de hora, começar a falar um assunto desse aqui, e vai indo, não é mesmo? Tá, então agora eu quero que você se inscreva no nosso canal, dê um like nesse vídeo, clica no sininho, abre seu coração e encontre o terapeuta que vai te ajudar a viver cada vez melhor. Tá bom? Beijos!